Quantos aqui querem viver uma vida extraordinária? Diga amém. A pergunta que a gente precisa fazer é: se todo mundo quer viver uma vida extraordinária, por que nem todo mundo está vivendo uma vida extraordinária? Porque querer não necessariamente é poder. A gente quer milagres, mas nem todos vivem milagres. Nós queremos romper, mas nem todos estão rompendo. Nós queremos prosperar, mas nem todos estão prosperando. Nós queremos viver o sobrenatural, mas nem todos estão vivendo. A gente precisa fazer algumas perguntas em alguns momentos. Você está comigo? Diga amém. E uma dessas perguntas é: Deus, o que falta em mim para viver tudo aquilo que já está liberado em você? Sabe, uma das coisas que eu mais percebo são pessoas tentando procurar em Deus uma falha para algo que ainda não viveram em si. Eu lembro de uma mensagem que alguém mandou uma vez no direct do Insta, e ele disse assim: pastor, eu já estou cansado de esperar. Olha isso, irmão. Eu já estou cansado de esperar Jesus acalmar a tempestade. Eu estou no barco e eu estou cansado de esperar Jesus acalmar a tempestade. Eu falei: pois é, Jesus está no barco e Ele está cansado de esperar você acalmar a tempestade. Porque quando Jesus acorda e vai lá, acalma a tempestade, Ele exorta depois os discípulos. É como se Ele dissesse: vocês não entenderam ainda que eu dormia porque vocês estavam acordados. Você não pegou ainda. Jesus está dizendo: a minha tranquilidade é em saber que eu já depositei em vocês o que vocês precisam para acalmar a tempestade que está vindo contra nós. Só que o problema é que a gente normalmente tenta procurar em Deus uma falha para aquilo que falta em nós. Por que Deus se esqueceu de mim? Não, Deus não se esqueceu de você. Mas se você não está vivendo o teu potencial máximo em Deus, provavelmente você se esqueceu de parte daquilo que Deus já te entregou. Por que Deus está demorando? Não, Deus não está demorando. Na verdade, Deus está esperando você estar pronto para receber o que Ele sempre quis derramar. Nunca tem a ver com Ele, sempre tem a ver com algo que falta em nós. Você está comigo ainda? Diga amém. Primeiro ponto fundamental para uma vida extraordinária é saber lidar com a matéria-prima. Você pode declarar comigo? Diga: matéria-prima. Diga: é fundamental para todo milagre. A gente vai entrar no momento agora History Channel, e eu preciso da tua atenção, por favor. Preciso que você não se distraia, para não ficar boring, para não ficar chato. Mas essa semana Deus está falando muito comigo sobre matéria-prima, e eu comecei a meditar sobre matéria-prima. E Deus me lembrou de algo que eu tinha visto há anos atrás. E eu anotei, falei: uau, preciso falar sobre isso. Então eu quero falar a história por trás de algumas coisas. Você está comigo ainda? Diga amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar é a história do vidro. Não sei se você sabe, mas o vidro foi descoberto por acaso. Reza a lenda que há 7.000 anos atrás, mercadores fenícios tinham feito uma fogueira na areia da praia. E depois que a fogueira apagou, eles perceberam que tinha algo novo ali. Tinha algo sólido, transparente e rígido. Tinha algo diferente. Eles nunca tinham visto algo igual. Hoje a gente sabe que eles tinham acabado de descobrir o que a gente chama de vidro. Porque a areia, mais nitrato de sódio, mais calor, mais fogo, gera vidro. Então eles estão ali fazendo algo comum, sem ter ideia que algo extraordinário estava sendo gerado. Alguém pegou essa chave? Eles estavam fazendo algo comum, sem ter ideia que algo extraordinário estava sendo gerado. E por que algo extraordinário foi gerado? Porque tinha toda a matéria-prima necessária para algo extraordinário ser gerado. E a pergunta para a gente tem que ser: por que algo extraordinário não está acontecendo? Por dois motivos. Talvez porque eu não tenha toda a matéria-prima. Isso é se eu não caminho com Deus. Mas se eu caminho com Ele, já está tudo dentro de mim. Ou então pode entrar o segundo ponto: talvez é porque eu não saiba toda a matéria-prima que eu já carrego. E é sobre isso que eu quero começar a falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Tem algum incendiário aí? Vamos junto, irmão, não se perde. E aí eu lembrei sobre a história do vidro. Eu falei: uau, eu fui pesquisar no Google, porque eu falei: Deus, eu ouvi isso há um tempo atrás, mas eu não sei se é bem isso. E eu fui procurar exatamente isso. Mercadores fenícios, há mais de 7.000 anos atrás, fazendo uma fogueira na praia, descobriram vidro. E aí eu estava aqui ontem meditando, falei: Deus, eu queria falar sobre mais alguma história que tem a ver com matéria-prima. E eu lembrei de um artigo que eu li há 2 anos atrás. Olha que loucura, irmão. Não sei se você sabe, mas existe um país na América Latina chamado Bolívia. Alguém já ouviu falar da Bolívia? Ok. Foi o único país que eu tive a oportunidade de fazer missões. Então eu lembro que a gente foi a primeira vez em Santa Cruz de la Sierra. E é incrível aquele país, a quantidade de potencial. Mas é chocante também a quantidade de pobreza. Parece muito com o nosso país também. A gente estuda durante toda a infância
professores de história dizendo a quantidade de recursos naturais que o Brasil tem, como foi saqueado e como foi colonizado e como foi mal utilizado, e o tempo inteiro a gente traz isso na nossa memória, a consciência de que tínhamos potencial para sermos uma das nações mais poderosas da terra, mas por não sabermos usar os recursos naturais que temos, a gente continua sempre no quase. Somos quase a geração do futuro, quase o país da tecnologia, quase o país do romper. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí eu lembrei de algo que eu li há 2 anos atrás. Olha que interessante. Na Bolívia existe a maior reserva global de lítio. 50% de toda a reserva de lítio do mundo está concentrado só na Bolívia. Eles têm o maior deserto de sal do mundo, e dentro desse maior deserto de sal do mundo existe a maior reserva de lítio do mundo. E talvez alguns estão dizendo: André, ok, eles têm uma reserva de lítio, legal, mas o que você faz com isso? Bom, só para a gente clarear um pouco essa ideia, alguns especialistas acreditam que o lítio pode ser o sucessor do petróleo para a produção de combustível. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um cara chamado Elon Musk, tem uma empresa chamada Tesla, e tem algo chamado carro elétrico. E depende daquilo que a Bolívia tem de sobra. Então a grande verdade é que 2 anos atrás começou uma briga entre o governo da Bolívia e entre uma empresa alemã, porque eles queriam ver a concessão, quem pode explorar, como vai fazer, e aí tiveram problemas, embargos, quiseram nacionalizar, depois quiseram privatizar. E para resumir, existe uma nação extremamente pobre sentada sobre uma reserva extremamente rica. Existe uma nação extremamente pobre sentada sobre uma reserva extremamente rica. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso ontem à noite e eu achei algumas coisas interessantes. Sabe outra coisa que eu achei interessante? Você pega a região de Potosí e você percebe que isso não é algo novo. Cara, tem tantas chaves de Deus aqui nessa manhã. Porque quem não sabe o que carrega vive em ciclos. Tem muito potencial, se frustra, depois descobre novos potenciais, se frustra, depois descobre novos potenciais. Isso não é novo na história da Bolívia e não é novo na história de Potosí. Potosí, em meados do século XVI até meados do século XVII, eu avisei que ia ter um momento History Channel, ok? Foi responsável por enviar mais da metade de toda a prata que era exportada do Novo Mundo para o Velho Mundo. Na Espanha, quando existia algo extraordinário, na época eles tinham até um ditado que dizia: isso vale uma Potosí. Pega essa chave, irmão. Ou seja, do século XVI ao século XVII, a maior reserva de prata enviada do Velho Mundo para o Novo Mundo. No momento atual que a gente está vivendo, a maior reserva de lítio, que tem a ver com combustível que pode mover todas as nações nas próximas décadas. Mas se você perguntar qual que é o estado atual de Potosí, é uma das cidades mais pobres dentro de um dos países mais pobres. E aí está a chave de por que nem todo mundo consegue viver uma vida extraordinária. E aí que eu quero começar a pregar. Você está comigo? Diga amém. Primeira chave que eu quero compartilhar com você tem a ver com você saber o que carrega. Lembra daqueles mercadores que estavam descobrindo o vidro sem ter ideia? Eles não tinham ideia, mas algo extraordinário estava acontecendo. Primeira coisa, declara comigo, diga: eu preciso saber aquilo que eu carrego. É por isso que o inferno está muito mais interessado em confundir você do que parar você. Porque quando ele te confunde, você mesmo se para. Lembra do pecado da serpente? A serpente não picou Eva, a serpente não matou Adão, a serpente não parou a criação, a serpente confundiu a criação e a própria criação se parou. Sexualidade é um dos problemas mais críticos da nossa geração. E como que o inferno tem trabalhado com a sexualidade? O inferno não faz nada por você, mas ele tenta confundir você. Então tem crianças com dúvida a respeito da sua sexualidade, e tem uma galera agora com uma agenda querendo dizer que crianças podem escolher o sexo que vão ter. Eu estava vendo uma entrevista essa semana e um entrevistador falou: você acredita que uma criança com 10 anos de idade, se ela assassina alguém, ela pode ser tratada como um adulto? E aí a mulher que estava sendo entrevistada falou: claro que não, ela não tem consciência de algumas coisas ainda. E aí ele fez a segunda pergunta: então por que você acredita que uma criança de 10 anos pode escolher o gênero sexual que vai ter? É tão ridículo quando a gente traz à luz, mas quando a gente não percebe, a gente vai sendo confundido. Por quê? Porque o maior investimento do inferno em parar você é confundir você para que você mesmo se pare. É por isso que tem mais gente morrendo por problemas relacionados ao excesso de comida na nossa geração do que por falta de comida. Tem mais gente morrendo por autossabotagem do que por ser sabotado. Irmão, o número de suicídios supera o número de mortes se você somar todas as guerras acontecendo exatamente agora.
Só que a gente olha e acha que o problema está no Iraque ou está nas favelas do Rio, quando o problema está dentro das nossas casas. A cada 40 segundos alguém desiste da própria história, porque foi confundido pelo inferno. Você está comigo ainda? Diga amém. Uai, seu app de vídeos curtos.